Olá, pessoal. Eu sou Ivonete Fernandes de Souza, sou professora do Instituto Federal do Campus Capivari. Essa videoaula é sobre Introdução à Economia e nós vamos utilizar o livro do professor Marco Antônio Vasconcelos e Manuel Henrique Garcia, chamado Fundamentos de Economia. É o livro que nós estamos sempre usando. Nessa videoaula, nós vamos ver o resumo do capítulo 5. Vamos falar sobre equilíbrio de mercado e interferência do governo no equilíbrio de mercado. Bom, nós vamos falar agora sobre equilíbrio de mercado. Vocês estudaram na última videoaula, na parte 2, sobre a lei da oferta e a lei da procura. Então, nós vamos juntar aqui a curva de oferta com a curva de procura e vamos falar juntos, né, a lei da oferta e da procura. Essa lei da oferta e da procura tende ao equilíbrio, tende a levar o preço ao equilíbrio e a gente vai ver como acontece essa tendência. Bom, então o que é o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado é quando a oferta é igual à demanda. Então, como as curvas têm inclinações contrárias, elas vão se encontrar num ponto, né? Nós temos um ponto onde há uma intersecção das duas curvas. No nosso caso, vocês podem observar aqui, nós chamamos de ponto E. Então, esse ponto E é a intersecção da curva de oferta com a curva de demanda. Esse ponto é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Nesse ponto, a quantidade ofertada é igual, são iguais, né? A quantidade ofertada é igual à quantidade demandada e nós temos um preço de equilíbrio. No nosso exemplo aqui, o preço de equilíbrio é igual a 6 e as quantidades ofertadas e demandadas são iguais, né? Então, são igual a 6.000. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio. Acontece que aquelas outras variáveis que nós comentamos, que influenciam na oferta e na demanda, e vocês viram também na última aula que aquelas variáveis elas deslocam a curva de demanda e a curva de oferta, tanto para a direita quanto para a esquerda. Esse deslocamento provoca uma variação no preço. Então, vocês podem observar no gráfico aqui, veja bem, nós temos aqui um ponto de equilíbrio, né, no ponto e temos a curva de demanda que dá origem a esse ponto de equilíbrio. Se houver um aumento na renda do consumidor, por exemplo, essa curva vai se deslocar para a direita. A oferta sendo a mesma, nós vamos ter uma elevação do preço. Veja bem, no ponto B, né, a demanda aumenta, se desloca para a direita, com a mesma curva de oferta, nós temos um preço maior. Vocês podem observar bem aqui no gráfico, né? Esse aumento de preço em função do deslocamento da curva de demanda para a direita. A curva de demanda pode se deslocar para a esquerda, como, por exemplo, uma redução na renda do consumidor, né? E tem as outras variáveis também que vocês já estudaram, né? Então, essa curva de demanda pode se deslocar para a esquerda se a oferta continuar a mesma. Veja bem, nós estamos em cima da oferta original. Então, se a oferta continuar a mesma, nesse ponto A aqui, nós mostramos que o preço ele cai. Então, o preço de equilíbrio está em 6, o preço no ponto A vai estar entre 2 e 4. Então, nós temos uma queda no preço em função do deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Bom, e a oferta? Também o movimento da curva de oferta provoca uma redução também no preço. Veja bem, vamos começar pela variação, né, pelo deslocamento da curva de oferta para a direita. Então, nós partimos do ponto de equilíbrio E, a curva de oferta se desloca para a direita,
na mesma curva de demanda, ou seja, se a demanda continuar a mesma, o preço vai ser agora no ponto F, ou seja, entre 2 e 4. Nós temos uma redução do preço porque a oferta aumentou e a demanda continua a mesma. Então, há uma redução no preço, né? Porque com mais produtos no mercado, tendo a mesma demanda, os empresários acabam competindo entre eles, né? E reduzindo o preço para atender aos consumidores. E o contrário também pode acontecer, a curva de oferta se deslocar para a esquerda. Veja no nosso exemplo. A curva se desloca para a esquerda, a demanda continuando a mesma, nós temos uma elevação do preço, porque agora quem vai competir vai ser o consumidor, já que a oferta cai e a demanda continua a mesma. Então, os consumidores competem entre eles pelo produto, né? Então, os preços acabam subindo nesse caso. Bom, esses são os efeitos dos deslocamentos da curva de demanda e da curva de oferta. Veja bem, se a quantidade ofertada se encontrar abaixo do ponto de equilíbrio, nós temos uma situação de escassez, né? Se a quantidade ofertada se encontrar acima do ponto de equilíbrio, haverá excesso ou excedente de produção. Então, esse deslocamento das curvas, né, podem provocar escassez de produto, como pode provocar excesso de produto, a depender, né, do movimento, né, da direção que as curvas estão movimentando. Nós temos também a tendência natural. O que é a tendência natural? Ela ocorre quando há competição tanto de consumidores como de ofertantes para se chegar a uma situação de equilíbrio estacionário, ou seja, sem filas e sem estoques não desejados. Então, quando há excesso de produção, os produtores concorrem entre eles e reduzem o preço. Quando há escassez de produtos, os consumidores concorrem entre eles, né, e o preço acaba subindo. Então, esse movimento acontece se houver competição entre esses agentes econômicos, ou seja, se não tiver interferência do governo, né? E não, se não tiver também forças oligopólicas, porque as empresas com forças oligopólicas elas podem determinar preço, tá? Bom, e o governo pode interferir? Pode interferir, não no modelo capitalista, né? Mas no modelo misto, de economia mista, o governo pode interferir no equilíbrio de mercado, né? Ele pode interferir fixando os impostos, né? Quando ele aumenta ou reduz impostos, ele aumenta ou diminui os preços. Ele pode interferir com tarifas alfandegárias, porque quando ele impõe, ou ele determina essas tarifas, ele aumenta ou diminui os custos, né, de logística, e isso faz com que os preços também subam ou reduzam. Quando ele dá subsídio, ele pode dar subsídio ao produtor, né, para poder reduzir o custo de produção e o produtor reduzir o preço. Ele estabelece os critérios de reajuste do salário mínimo, né? Porque sem o salário mínimo, o salário ele é determinado pelo produtor, geralmente pelo produtor, né? E com o salário mínimo, ele é obrigado a pagar aquele salário, então acaba influenciando no custo de produção. E isso pode impactar também os preços. Fixando preços mínimos para produtos agrícolas, esse aqui nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse aqui, essa forma de intervenção, ou ele pode decretar tabelamentos, né? Fazer uma tabela de preços de determinados produtos e pode congelar preços e salários, né? No Brasil nós tivemos algumas experiências de tabelamento, de congelamento e nós sabemos que no modelo capitalista, né, com forças de mercado, esses dois
Esses dois tipos de intervenção não funcionam, não dão certo. Então, vamos falar sobre a fixação de preços mínimos para os produtores agrícolas, que é chamado de política de preços mínimos na agricultura. A política de preço mínimo tem o objetivo de garantir preços ao produtor agrícola, né, nas suas oscilações de preço, com o propósito de protegê-los dessas flutuações, né? E o governo também tem o objetivo de garantir alimentos na mesa da sociedade, né, das pessoas. Então, quando os preços mínimos são superiores aos preços de mercado, o produtor prefere vender sua produção ao governo, né, pelo preço fixado anteriormente. Obviamente, né, se o governo está pagando mais do que o mercado está pagando, o produtor vai preferir vender para o governo, uma vez que o governo anteriormente já fixou esse preço mínimo, né? E o governo pode utilizar dois tipos de políticas, né, para garantir esse preço mínimo. Uma é a política de compras, né? Nesse caso, o governo compra o excedente ao preço mínimo e coloca esses produtos no estoque regulador, né? E tem a política de subsídios. Na política de subsídios, o governo deixa o produtor vender o produto no mercado e paga a diferença entre o preço mínimo e o preço de mercado, né, chamado de subsídio. Tá? Agora, vocês podem perguntar o que ele vai fazer com esse produto que ele comprou e colocou no estoque regulador. Chama estoque regulador porque ele também pode usar esse estoque para reduzir preço quando o preço estiver muito alto. Então, quando estiver tendo escassez de determinados produtos, por exemplo, tem escassez de feijão, então o governo pode utilizar o feijão que está no estoque regulador para vender a um preço menor do que o preço de mercado, né? Assim atendendo também as demandas, principalmente das populações de baixa renda. Bom, pessoal, essa videoaula termina por aqui. Muito obrigada e bons estudos para vocês.